evidente. E a velocidade com que eles andaram? E a velocidade... Bom, a velocidade porque tem fundos, né, Hilde? Tem fundos, tem fundos quase infinitos na China. Eu estou dizendo, a velocidade com que a China se transformou... Se desenvolveu... foi altamente poluente, por isso eles... Não, é brutal. Eu lembro há 30 anos, Hilde, a viagem que me fez me mudar para a Ásia, eu fiz uma viagem longa de quase 7 meses. Eu comecei no sudeste da Ásia. Em que ano? Fim de 91 até o início de 92, esses meses. Eu comecei no sudeste da Ásia, fui para a Índia, Nepal, sul da China, subi por Xangai, cheguei em Pequim, peguei a Transiberiana e cheguei em Moscou. Eu vi o início da industrialização ultra acelerada na China na minha frente. Tomei um susto brutal. E você nunca tinha ido antes? Não, eu tinha passado alguns dias, não vale nada, mas dessa vez era diferente. Eu estava pegando trem, pegando ônibus, ficando nas cidades, examinando a costa leste que estava se desenvolvendo, né? Guangzhou, Xangai até Pequim é o leste industrializado da China. E eu falei, eu tenho que voltar aqui para ver como isso vai funcionar. Aí mais tarde eu voltei, eu morei em Hong Kong. Aí eu comecei a viajar pelo interior, eu fiz a Rota da Seda clássica da China, eu fui para o meio da China, fui para o Tibete, aí o Xinjiang, o oeste da China, eu fui 4 vezes. Aí quando você começa a ver o país e põe o país no grande mapa e vê como ele está se desenvolvendo, mas tudo é impressionante. E a velocidade e, claro, a mistura de desenvolvimento selvagem, que é uma coisa que se conhece no Brasil, e desenvolvimento planejado também, depois de um certo tempo. Você consegue ver a China ganhar essa parada contra os Estados Unidos? Já ganhou. Já ganhou? Já ganhou. Já é a maior potência econômica do mundo por paridade de poder de compra há pelo menos 6 ou 7 anos. Mas ela assumia a posição de império? É diferente. Boa pergunta, Hilde. Deixa eu chegar lá daqui 30 segundos. Já é a maior potência comercial do planeta. A maior parte do planeta, o principal parceiro comercial de quase todos esses países é China. O papel político, eles não querem ter um papel de superpotência. Eles querem ser um dos países principais com voz na mesa, mas dividindo com outros grandes países, inclusive com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Irã, com a Índia, com a União Europeia como um todo e com os Estados Unidos também. Eles não têm essa, digamos, essa psicose pós-final da Segunda Guerra Americana. Não, nós somos o número 1 e vamos ser o número 1 até o fim da humanidade. Não, não é isso. Essa coisa antiga dos imperadores da antiguidade. Exatamente. Não. Porque eles sabem que eles vão ter que ter um papel que os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra, desempenha, e que, inevitavelmente, esse papel de líder global e agressivo termina levando à derrocada do Império. É um processo histórico. Impérios são assim, né? A curva é inevitável para qualquer império. E eles agora estão na curva descendente, os americanos. Vergonhoso para o Império o seu povo estar passando fome, como a gente vê. Mas isso é a melhor definição. A classe dominante na costa leste americana, povo, não interessa, porque o governo é do 0,01% para o 0,01% e para os 3, 4% que trabalham para o 0,01%. Então é por isso que 80%, 88% tem que ser eliminados, né? Sim, exatamente. É a decorrência imediata dessa lógica. É uma política de extermínio. Todos os outros são dispensáveis, deploráveis, em excesso, etc. Então, eles têm que ser, pelo menos... São descartáveis. Descartáveis. Se eles não forem neutralizados, têm que ser descartados. E aí entra todas as possibilidades. Seja o que for, pandemia, guerra civil, catástrofes naturais, seja o que for, envenenamento de comida, tudo, entra tudo. Agrotóxico. Excelente. Agrotóxicos. Agrotóxicos também, contribui.
É uma lógica, entre aspas, perversa, mas é uma agenda extremamente precisa. Mas isso é essa guerra é protagonizada em vários frontes. Sim. Porque enquanto um fronte cria situações de morte, a ciência corre em busca da situação de vida. Sim. Então sim. você vê os grandes laboratórios, os grandes nomes da ciência tentando encontrar caminhos, né? Hoje o câncer praticamente se tornou uma doença crônica, porque a ciência tem que o tempo todo estar encontrando caminhos para que as pessoas possam prosseguir vivas. E isso, então, de acordo com a sua teoria, vai contra o projeto de eliminação de descartáveis. Você não acha um absurdo, Hilde, que não há até agora uma cura contra o câncer? Claro. Eles têm tudo para... Você já fez essa pesquisa, essa investigação sobre por quê? Nunca fiz. Não, nunca fiz. Nunca fiz. Mas não faz o menor sentido. Isso já podia ter... Há pelo menos 20 anos já poderia ter cura contra o câncer. Porque a AIDS virou uma doença crônica. Sim, virou uma doença crônica, exatamente. Ou seja, não é do interesse da indústria farmacêutica criar uma cura contra o câncer. E como é que você, uma pessoa que tem essas convicções, quer dizer, nada disso para você é um mito, uma lenda, uma possibilidade, isso é uma certeza, né? Consegue sobreviver com este peso, com essa cruz pesada da realidade nas suas costas? Não é cruz. Eu aprendi muito na Ásia, Hilde. Eu aprendi muito do budismo e do taoísmo. Budismo tudo é impermanente, ou seja, o seu olhar está sempre vendo como o jogo se articula, né? E você sabe que está mudando o tempo todo. E você acompanha as mudanças. E o Tao, que te ensina equilíbrio. O equilíbrio interior e você tentar equilibrar a sua vida interior com o equilíbrio do mundo. E, ao mesmo tempo, você vê um pouco do desequilíbrio do mundo. Então, você está sempre aprendendo. E, nesse processo de aprendizado, você... É como se fosse quase um bálsamo. Considerando que a realidade pode ser muito negra em tantos aspectos, exemplo, o atual genocídio, você tenta ver como isso poderia ser aplainado ou contido, ou se há uma outra porta de saída, ou se um processo político começa, ele pode eventualmente chegar a um ponto onde um genocídio como esse não vai ser mais possível. Então você está sempre olhando digamos, linhas de fuga, como diziam os filósofos franceses antes, né? É uma experiência... você está sempre aprendendo. Agora, eu imagino que você esteja acompanhando as imagens, os vídeos do que está ocorrendo em Gaza, né? Claro. Você, inclusive, trabalha, eventualmente, para a Al Jazeera. Não, eu fui colunista da Al Jazeera no passado, mas um dos sites que eu escrevo e que a gente está fazendo o possível para ele crescer, para ele ter uma respeitabilidade já global, tá conseguindo, é pequenininho. Ele é baseado em Beirute. Ou seja, ele está no centro, no olho do furacão de toda aquela região. Né? E como é que você recebe essas imagens dessas crianças, dessas famílias, desses destroços, desses corpos envelopados de branco, desses braços infantis com os seus nomes escritos ou suas pernas, para que aqueles pedaços possam ser identificados, na eventualidade daquela criança se tornar um pedaço? Como é que você, ser humano, como é que o seu pragmatismo encara isso? Não dá, porque ultrapassa os limites do humano, né, Hilde? A sua impotência se reflete, né? E a sua raiva. Cada vez que eu vejo essas imagens, desde o começo, é uma raiva incontida, mas eu não posso expressar a minha raiva. Eu sou um profissional, eu tenho que trabalhar sobre isso, descobrir. Por exemplo, eu comecei a escrever bastante sobre o Iêmen.
porque o Iêmen é a epítome da resistência com pequenas ações e uma grande ação que é vamos bloquear esse pedaço do mar aqui que a gente sobre controla. isso. É uma coisa de gênio. Fala. É extraordinário. Eu espero ir ao Iêmen, eu tenho um convite já. É super complicado, visto, voo, etc. Mas eu já tenho um convite, olha, a gente te ajuda se você quiser vir. E você já aceitou? Ainda não, porque eu não tive tempo. É sempre a mesma coisa. Por exemplo, Você vai sair daqui hoje. Eu vou te emprestar, sair daqui correndo. Eu vou te emprestar o meu laptop, você vai usar. Não precisa. Não, pode ser no seu celular. Pode ser no celular. Então pode. você. Não, eu me correspondo com eles. Então, você avisa eles, olha, você me dá o dia. Eu me correspondo com eles aqui. Você vai lá. É que eu tenho que fazer organizar a minha agenda, é complicada. Tem claro, compromissos aqui, um negócio aqui. O Líbano é uma das próximas viagens. Bom, logo antes de ir, eu te falo de cara, sem dúvida. E eles são extremamente gentis. E, você acredita? Eles fizeram um negócio que eu falei, mas vocês são malucos? Eles me agradeceram porque eu cubro o que eles estão fazendo. Olha, você acredita nisso? O primeiro-ministro deles, quando ele fez uma declaração, eu estava fazendo um artigo enorme para o The Cradle. E na semana que eu estava trabalhando sobre isso, o primeiro-ministro deu a declaração dizendo: nós estamos ajudando os palestinos por razões morais, espirituais, religiosas e humanitárias. Nós estamos ajudando o nosso povo. Nosso. Veja bem. Palestina e Iêmen. Eles vêm como uma nação islâmica. Eles pensam nesse nível de amplitude e de sofisticação. Essa declaração em si, uau! E aí um dos assessores dele leu, me respondeu, a gente começou a entrar em contato, ele agora mostra as minhas matérias para o primeiro-ministro. Que bonito. Nossa, é o maior elogio que eu podia receber. Mas quer dizer, o Iêmen significa... Resistência. Esperança. Esperança. Resistência e esperança. Porque... E aquela, digamos, como se diz em português? Não há alteza moral, é a força moral superior, né? E tem uma coisa também, nem todos os países árabes têm essa... Muito poucos, Muito Nilde. poucos têm essa consciência do todo. Não tem. Não é? A consciência é do mapa. Esse é a consciência do mapa, pedaço não tem a consciência... Mas são medíocres, Hilde. Aquele reizinho da Jordânia é um medíocre. O Sisi, no Egito, é um medíocre. O MBS na Arábia Saudita é um gangster, no fundo. É um cara super perigoso, egoísta, narcisista, etc. Ele não está ligando para os palestinos. Os Emirados Árabes Unidos... Mesma coisa. O cara dos Emirados Árabes Unidos, o MBZ, Mohammed bin Zayed, é o mentor do MBS na Arábia Saudita. Foi ele que ensinou política para o MBS na Arábia Saudita. É tudo a mesma corja, digamos. Curriola. É a mesma curriola. Curriola é melhor que... É a mesma curriola. Por exemplo, as populações árabes, o que a gente chama de rua árabe, o povão árabe, eles não podem confiar nesses caras. Eles veem o Iêmen, um país... Ok, não quer dizer nada, mas... Indicadores, é o país mais pobre do mundo árabe. Por quê? Porque foi espoliado por todo mundo. Começar pelos sauditas. Foi bombardeado durante... Tem um expresso para você aí. Obrigado. Né? Foi bombardeado entre 6 e 7 anos pela Arábia Saudita, liderando uma coalizão. No final não conseguiram nada, porque não conseguiram destruir os Houthis no Iêmen, fizeram um cessar-fogo, o que foi uma vitória para os iemenitas. E mesmo sendo um país acuado, bombardeado, estilhaçado, fome, teve fome de massa no Iêmen que ainda não foi contida por causa da guerra e dos bombardeios. Com um ato, eles viram o jogo de ponta cabeça para ajudar os palestinos. É muito impressionante o negócio. E a beleza da manifestação dos iemenitas foi a mais linda do mundo. Toda sexta-feira, Hilde, 1 milhão de pessoas na praça, toda sexta-feira. Só uma. Não,
Toda sexta-feira. Acompanhe, toda sexta. Dá uma olhada, toda sexta-feira vem aquele monte de gente Mas na praia. coisa linda. É muito bonito. E criativa, né? Sim. Criativa. E você vê a força espiritual deles, né? Uau! Uau! Eu tenho a maior admiração por, desde povos nômades, impérios que foram destruídos, tudo, populações indígenas, gente no Ártico, tudo, até os contemporâneos, iemenitas, o pessoal do Donbass, etc. e tal, que eles são a personificação da resistência. Ensina para todos nós, né? Você é casado com uma francesa. Sim. Mora em Paris. Sim. É o seu primeiro casamento? O único. Primeiro e único. Há quantos anos você está casado? Bom, aí é uma história cinematográfica. Mas você casa, descasa, casa Isso. de novo com ela mesma. Sim, a gente casou... essa é a história. É verdade. Não, a história é essa, Yudi. A gente casou a primeira vez. Bom, deu errado porque eu ficava para cima e para baixo, a mesma coisa. Nos divorciamos. Voltamos juntos N vezes. Aí nos separamos por um longo período. Aí a gente se reencontrou em Roma há quase 10 anos. Um olhou para o outro e falou, acho que é isso mesmo, né? Aí a gente continua a morar juntos, mas a minha vida é a loucura. Metade na Europa, metade na Ásia. Aí o ano passado a gente chegou e falou, quer saber, vamos casar de novo. Casaram onde? Em Paris? Casamos em Paris, Na Mairie? Sim, nós somos na Mairie. E igreja? Dos budistas? Foi só a primeira. Não, a primeira. Talvez a gente faça uma complementação na Ásia mais tarde. Ah, que bonito. E filhos, já existem? Eu tenho um filho de uma relação no passado que vive na Catalunha. Espanhola? Não, a mãe dele é muito legal. A mãe dele tem sangue suíço, inglês, irlandês, um pouco italiano e brasileiro. Ah, ela Mix de tudo. Ela é mix. Sim. E ela tem todos esses passaportes? Não sei, acho que tem 2. Ela baixou para 2. O que é casamento para você? Como? O que é casamento para você? Essa relação Cumplicidade. Conjugal, o que é? Cumplicidade. Só? Não, fundamentalmente cumplicidade. E extrema cumplicidade e opostos que se atraem. Por exemplo, ela em vários aspectos é extremamente oposta. Ela é mais cartesiana e metódica e eu sou um anárquico. E a gente se complementa. E, claro, conversar e dar risada juntos. Nada bate uma boa conversa e morrer de dar risada, com besteira. É verdade. E a sua rotina, já que a sua rotina profissional é tão emocionante, essa sua rotina doméstica, com a sua mulher, com a sua cara metade, né? Como é que é? É complicado, porque a gente não passa muito tempo juntos. Amor, estou com saudade, estou aqui no Tabastão. Como é que chama assim? No Tabastão, eu estou no Tabastão. Ela adora quando eu estou nos lugares que ela... Mas ela viajou muito e a gente viajou muito. Ainda continuamos viajando muito, mas na nossa primeira fase dos anos 90, a gente viajou muito. Me fala desses países, todos que você... Todos. Fale todos, diga todos. Eu acho que já fui em todos. Os da Ásia Central, né? Vamos lá. Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão e Quirguistão. Faltou 5 da Ásia Central. Não, faltou... No Azerbaijão e no Cáucaso. Ah, tá. Não, mas faltou um. Otanistão, que você criou. Não, Otanistão... O Otanistão foi um neologismo que eu inventei, aplicado ao OTAN. Os países da OTAN. Os países da OTAN. Você acha que eu acho então, em vez de falar, eu estou na Itália, estou na França, estou na Inglaterra. Não, estou no Otanistão. Mas você é um especialista, poucos jornalistas conseguem isso, né? Em lançar termos. Você renova o léxico. Sim. Você renova o léxico. Otanistão é uma palavra que você criou.
Sim, sim, fui eu que inventei mesmo. Você lembra de outras? Várias. Vamos lá. Pipeline Stan, que em português seria gasoduto-tostão. Eu inventei isso na época do 11 de setembro. Que mais? Nossa. Tem... você deve ter, são seus orgulhos. Tem um monte. No meu último livro, o meu editor botou um glossário. Ele falou, tem um monte de neologismos. Ele fez um glossário no começo do livro. Mas está editado? Já, o livro saiu nos Estados Unidos há alguns dias já. Então você viu que eu tenho... Para vocês todos que quiserem... Eu tenho antena. Para vocês todos que quiserem... Bom, é em inglês, né? Para vocês todos que quiserem, dá para comprar na Amazon. Tem capa dura, paperback e no Kindle. Então me dê pelo menos 5 dessas palavrinhas. Hilde, eu não vou lembrar do resto. Eu precisava me concentrar para lembrar. Mas, por exemplo, tem muita coisa relativa com gasodutos e oleodutos, eu invento um nome para isso. Outros não são neologismos, são apelidos. Eu adoro inventar apelidos para figuras, geralmente figuras execráveis, né? Como a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Qual é o apelido dela? Eu chamo ela de várias coisas, medusa tóxica, entre esses. Essa é boa. Ursula von der Lugen, porque em alemão Lugen é mentira, e ela mente o tempo todo. Aí eu passei para Pústula von der Lugen, ou seja, a pústula que mente Úrsula, o tempo todo. Pô, as pessoas adoram essas coisas, né? Que no meio de uma coisa horrorosa, pelo menos se dá um pouco de risada. Né? No meio de uma palestra sua, que às vezes são temas tão pesados e dolorosos, são. você dá uma descontraída. Precisa dar uma descontraída. Agora, você é tão crítico contra a mentira, né? Sim. Contra as fake news. Contra fake news. Fake news. E eu sou acusado de fake news. E você a coisa mais louca. E você, eventualmente, todo mundo que faz sucesso, né? Mas você é extraordinariamente... O seu sucesso é extraordinário, a perseguição também tem que ser correspondente ao Mas faz parte sucesso. do jogo, Hilde. E na minha idade, come on, eu não ligo mais, imagina. Você mente para sua mulher? Olha, fazendo o possível para... Eu faço o possível para não mentir. Eu tenho por que mentir para ela. Não tenho por que mentir. No passado teve instâncias onde eu estava fundamentalmente mentindo, eu me sentia mal. Quer dizer, então você se arrepende. A mentira, então, é alguma coisa orgânica, né, do ser humano, né? Acontece, e acontece em determinadas circunstâncias e instâncias, né? E você se sente mal. Os Estados Unidos podem dizer a você a mesma coisa. Podem. Sim, podem, mas no caso deles é mais complicado, porque a mentira de Estado que afeta boa parte do mundo. Não é uma coisa individual. É muito mais sério. É bem mais sério. Por exemplo, eles mentirem sobre a guerra da Ucrânia do jeito que eles mentem, sem nem se dar o trabalho de explicar para o resto do mundo o que está realmente acontecendo na Ucrânia. Isso é uma mentira gigantesca. Não é só mentir o resto do mundo. É fazer o mundo ficar fanático. Fanático. Isso. A Europa se fanatizou. Se fanatizou. De ódio dos russos. Sim. Como se a Rússia não fosse um país deles. Sim. Também. Sim. Em decorrência dos Estados Unidos. É um ódio, mas é um ódio. Que máquina é essa tão poderosa que mobiliza o ser humano a ponto de ele perder totalmente, ficar opaco? Perder totalmente a capacidade de refletir. Sim, é uma propaganda extremamente sofisticada, né? E diária. Você está na Europa, você sente a propaganda quase na pele. Não é só na mídia, nos jornais, etc. A maneira como as pessoas se referem. Quando surge o tema Rússia, a maneira como as pessoas se referem. É impressionante. Enraivecidas, elas ficam vermelhas. Como é que chama? Isso foi entronizado. E é assim que o bolsonarismo trabalha no Brasil. Pois é, isso eu te perguntaria. O bolsonarismo construiu um processo de enraivecimento de boa parte da população? Total. As pessoas estão completamente abduzidas pela mentira do bolsonarismo. É uma coisa... Chupa-cabra. Você ouviu falar do chupa-cabra? Não. Chupa-cabra foi um
como é que se diz, uma personalidade de outro planeta, interplanetária, que apareceu no interior de Minas e passou a ser chamado de chupacabra. Tem até desenho dele, foi em Varginha, o chupacabra. Então, é como se fosse um chupa-cabra que tira as pessoas... Suga a sua inteligência, suga as suas convicções, suga qualquer capacidade de empatia, de humanidade que você possa ter. Empatia, qualquer. E esses são os bolsonaristas. Eles rezam para pneu, eles chamam os habitantes dos outros planetas com o celular na cabeça. Eles fazem isso mesmo? Fazem, querido. Nossa, são literalmente são lunáticos. São terráticos. É uma coisa impressionante. A capacidade de reduzir as pessoas a minhocas. Mas é uma operação de propaganda efetiva, não? Eficientíssima. Você acha que, por exemplo, o chefe de Estado racional, construtivo e com projetos que pense no povo pode se contrapor a isso? Claro. Putin e Xi. Os dois são racionais, os dois estão trabalhando em níveis diferentes, em realidades diferentes, mas basicamente para o bem da população russa e para o bem da população chinesa. Claro, cometem erros como todos, mas a direção básica do projeto China com o Xi, do projeto Rússia com o Putin, é racional e é em benefício do máximo possível. Agora, como é que o exterior, você é um brasileiro, como é que o exterior vê o Brasil? Como é que esse mundo sofisticado internacional vê o Brasil? O soft power do Brasil é enorme, Hilde, no mundo inteiro. O Brasil digamos, o quociente de boa vontade de praticamente o planeta inteiro, quando eles mesmo um olhar lateral sobre o Brasil, é sempre positivo. E você atribui isso a quê? Nós fomos um país que o último país a fazer a abolição da escravatura. Nós somos um país que se pode dizer que não é, mas nós somos racistas. Sim. Nós temos uma defasagem social vergonhosa. Sim. Nós temos ainda grande parte do país sem estrutura de... Infraestrutura. Como é que o resto do mundo... Mas ninguém sabe disso, Hilde. Eles veem música, futebol, praia e viver bem. Art de vivre. Né? La Dolce Vita. A Dolce Vita tem um capítulo italiano e tem um capítulo no Brasil também, no imaginário coletivo do planeta. Ah, sim. Você fala, por exemplo, com um cara dos Emirados Árabes, ou alguém do Daguestão, uma república russa, se fala em Brasil, imediatamente vem uma imagem relativamente colorida na mente dele, entende? Muito poucos países têm esse soft power natural, de boa vontade. Às vezes até você abre um sorriso. Ah, Brasil! É fantástico. Tem muito a ver com a era áurea do futebol, sem dúvida. Tem muito a ver com, claro, todos os clássicos da música brasileira. Por exemplo, Copacabana, que virou um ícone global como imagem do Brasil. O Cristo Redentor, que é reproduzido no planeta inteiro. Então, tudo isso é soft power. Tá bom, isso é soft power. Agora, vamos no meio de quem realmente tem poder e importância. Qual é o conceito do Brasil junto ao Putin, ao Xi Jinping? Olha, na Eurásia, que é a minha área de trabalho, é extremamente positivo para todos. Por causa do Lula ou por causa do Brasil? Por causa do Brasil, fundamentalmente, e em grande parte também por causa do Lula. Porque o Lula é visto como um grande líder do Sul global inteiro, não só do Brasil, da América do Sul, da América Latina, não, do Sul global inteiro. O Lula é totalmente reconhecido na África, no mundo árabe, etc. Por exemplo, na última conferência multipolar de Moscou, eu encontrei com o grande líder
pan-africano hoje, que é o Kemi Seba, do Benin. Uma das primeiras coisas que o Kemi Seba me falou, você foi falar com o presidente Lula na cadeia. Eu falei, como é que você sabe isso? É impressionante, né? Ou seja, na cabeça dele estava Brasil e Lula. E o cara é um líder, vai ser um grande líder do futuro da África. Você vê como é forte? E por que o Brasil não chega lá? Puta, acho que essa é a melhor pergunta e a mais difícil de responder. Porque a gente tem que analisar toda a história de exploração do Brasil por uma microplutocracia, na verdade, né? Essa é a resposta mais simples. É microplutocracia ignorante. Totalmente, nossa. E especialmente a nova plutocracia do dinheiro fácil, que é ignorante e, nossa, os valores estéticos e intelectuais. Nós já tivemos os nossos grandes industriais. Bom, tinha pelo menos uma burguesia industrial ilustrada. Ilustrados. A minha impressão é que acabou. Os barões do café. Os barões do café. Isso acabou. Eu tive uma experiência, Hilde, acho que o segundo dia que cheguei em São Paulo, eu fui no Rosewood, que é um dos grandes... hotel. Exatamente, é uma das maiores cadeias de hotéis de luxo do mundo. Tá? Eles são meus vizinhos em Bangkok. E o pessoal que vai no Rosewood de Bangkok, sabe, são bem vestidos, quietinhos, gente bem educada, etc. E tal. Eu chego no Rosewood em São Paulo, que é lindo, é uma floresta tropical, no meio de São Paulo, e o pessoal que estava lá dentro, uau! As pessoas não têm educação. De onde vem esse povo? Com um monte de dinheiro, não quer dizer nada. Mas e daí? Não sabe falar, não sabe se vestir, se comporta mal, grita, etc. É uma coisa horrorosa, né? Será que esses big shots que vão eliminar 88% vão fazer essa escala de valores? Os mal vestidos, os feios, os que gritam? Não, porque eles fazem parte entre os mal vestidos, os que gritam, eles estão no meio. Tá? Já pensou a lista de critérios? Ele grita muito. Esse é sem educação, esse bota o dedo no nariz, ele não pode. Esse aí bota o símbolo, o brand mostrando para todo mundo. Mas entre eles tem vários, né? São garotos propaganda e garotas propaganda, né? Do que consomem. Da vulgaridade ambiente, né? Da vulgaridade. O mundo está arrumando para quê? Caos. Para o caos. Porque a tal ordem internacional baseada em regras, entre aspas, que é o que os americanos tentam vender para o mundo inteiro, né? É a ordem deles, que é uma desordem, que no fundo é um caos, que eles promovem o tempo todo, e as regras eles mudam assim. Mudou a regra. Não é mais assim. Por quê? Somos nós somos o poder. A gente pode mudar qualquer regra. O Elon Musk, ele é muito representativo desse microcosmos, não? É uma figura complicada, Hilde. Bem complicada. Ele pode realmente fazer ao Brasil o dano que ele já anunciou que pretende fazer? Não sei. Na verdade, isso é uma das coisas que eu quero perguntar ele? A vocês todos aqui. A ele, se eu tivesse a possibilidade, sem dúvida. Mas, no momento, perguntar a vocês todos aqui. O que vocês acham que ele quer realmente fazer? Da maneira que eu interpreto, do ponto de vista daquele sistema, ele é um ator-chave do Deep State, sem estar diretamente afiliado ao Deep State. É como se o Deep State delegasse algumas funções chaves para ele. E, da maneira como eu vejo, a mais crucial é Starlink. Por quê? Porque é controle de comunicação a nível global. Digamos que haja uma agenda por trás. A agenda ideal, do ponto de vista do Deep State, é a gente ter um sistema que controle comunicação no planeta inteiro, em qualquer latitude. Qual a maneira de você conseguir isso? Starlink. Então, a coisa mais complicada é isso. Explorar lítio, ok, mas é limitado comparado com você controlar a informação.
E fazer carro elétrico também... Não é porque ele já está perdendo a guerra com os chineses. Com quem? Com os chineses. Mas os chineses é que venderam para ele Não foram eles que venderam para ele a tecnologia da Tesla? Não. Os chineses desenvolveram sua própria tecnologia de carros elétricos. E chega um ponto, quando você vê a lista... Não, estou dizendo, não foram os chineses que venderam para o Musk a sua tecnologia do Tesla? Não. Não. Você sabe que entre os 20 maiores produtores de carros elétricos do mundo, sabe quantos são chineses? 18. O mercado é deles. E quando o Elon Musk viu, eu falei, essa minha indústria está indo para o buraco. Mas além do que, os carros são muito mais caros. Quem quer comprar um Tesla quando você compra um chinês por quase um terço, entre metade e um terço do preço? Então a fábrica dele já fecha. Isso é uma coisa que eu vi na minha frente, impressionante. Quando eu voltei à Tailândia o ano passado, e quando eu voltei à Rússia esse ano, comparando de dois mercados chaves, o desaparecimento progressivo dos Teslas e todo mundo comprando carro chinês elétrico. Muito impressionante e muito rápido. Os russos nunca seriam pegos, os moscovitas, nunca seriam pegos vivos dentro de um carro chinês elétrico. Era Audi, Porsche, Tesla, não sei o quê. Agora tem fila para eles comprarem carros elétricos chineses. E não tem muita... Não é que tem propaganda o tempo todo, eles descobriram que é um ótimo negócio. Você comprar um excelente carro por um bom preço, sem pagar o preço de um Audi, por exemplo. De uma Maserati. De jeito nenhum. Porsche, whatever. Não. Perfeito. Vários dos meus amigos compraram carros chineses, estão felicíssimos. Então, ou seja, ele está perdendo no mercado, a lá americana, livre mercado, etc. E tal. Tudo bem, você oferece um bom produto, mas se o seu competidor oferece um bom produto por um preço menor, você vai perder a famosa fatia de mercado. É o que está acontecendo com ele. Mas o crucial é Starlink, porque é controle de informação. Isso é muito perigoso. Você sabe que nós já tivemos um bilionário que tinha a mesma fixação na letra X. Era o Ike Batista. Ike. Ele está solto, né? Tá solto. Está solto. Ele tinha também essa crença, né, na letra X. E realmente a Xuxa se deu bem com a letra X. Bom, é legal que ela era bonita naturalmente, né? Mas será que o Elon Musk vai... Você fala Elon Musk ou Elon Musk? Elon. Ou será que o Elon Musk vai naufragar com o seu X? Não sei. E eu prefiro nunca olhar para personagens específicos, Hilde. Eu estou sempre olhando para processos. Certo, é muito mais inteligente. E aí você vê, processos você vê uma onda, digamos, para onde essa onda está indo, para onde, como dizia o Bob Dylan, para onde o vento está soprando. Né? É o que eu costumo prestar mais atenção. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, como eu estava muito longe, muito tempo, eu não estava olhando o personagem em si, eu estava olhando o que ele estava representando. E aí o negócio fica muito mais aterrador, na verdade. Então diga. Não, eu não posso dizer porque eu não tenho a experiência de campo que vocês têm de terem vivido essa era. Mas agora você, estando no exterior, você se desliga do Brasil? Totalmente, não dá tempo, Hilde, não é só do Brasil. É porque ele é menos importante? Não, de jeito nenhum, eu não tenho tempo de seguir. E isso eu tenho que explicar o tempo todo. Eu não tenho tempo de seguir a América Latina e a África. Porque você seguir Estados Unidos, governo americano, a OTAN inteira, as principais capitais da Europa, por exemplo, eu tenho que seguir Paris, Londres e Roma, mais ou menos, são as principais, você tem que saber o que está acontecendo. E a Eurásia inteira, ou seja, tudo que vai da Turquia até o Pacífico, do outro lado, é brutal. E você tem que seguir economia, política, geopolítica, geoeconomia, tratados, acordos, quem está falando com quem não está, quem está fazendo um oleoduto aqui. Tudo. É alucinante. Eu converso muito isso com o Leonardo. A gente trabalha muito e sem parar. Eu sei que a entrevista está comprida, mas eu vou tirar o seu osso.
Ok. Eu gostei. Tirar o osso é É ótimo. pior do que tirar a pele. Tirar o osso aí não sobra nada. Mas olha, você tem alguma coisa que você, ou notícia, ou furo que você deu, ou comentário que você fez, que você lamente? Ah, muito. A principal. Não sei te dizer. Não é o Didier Raul, não? Não sei te dizer o principal, Hilde. Eu precisava repassar muita coisa. Mas nós cometemos erros porque, primeiro, a gente está lidando com assuntos extremamente complexos. Então, a gente pode fazer um erro no meio do processo Por e exemplo? analisar errado o processo. Tá bom, eu tenho um exemplo para você. Diga, Obama vamos lá. enganou todo mundo. E você achava que ele era o máximo? Me enganou também. Enganou todo mundo, eu inclusive. Nossa, depois eu me arrependi seriamente. Eu me arrependi já no ano, pelo menos. Por exemplo, em 2008 eu passei o ano inteiro lá. Eu vi a campanha, segui a campanha, fui nos comícios. Blá, blá. Eu fui no famoso comício dele com o Clinton, um pouco antes da eleição, onde o Clinton ganhou a eleição para ele, Hilde. O Clinton fez um sucesso nesse comício. Foi um comício, acho que, perto de Orlando. Entupido, 50 mil pessoas. Mas o Clinton é muito Clinton simpático. foi lá e deu um show. Clinton era o Mick Jagger nesse. Né? Ele ganhou esse último grande comício, ele ganhou a eleição para o Obama nesse comício. Impressionante. E aí todo mundo na época, todo mundo, literalmente, toda a mídia, todos os analistas, os think tanks, blá, blá. Nossa, é uma nova era, os Estados Unidos vão finalmente se recuperar do horror, Dick Cheney, neocons, Bush, etc. e tal. Vem uma nova face, o cara é jovem, inteligente. Primeiro mês você já via aqui. A máquina por trás dele enganou todo mundo de uma maneira tão complexa que todos nós tomamos uma lição. Na E prática. ele ainda tinha a Michele do lado, que era um ativo importante, né? Importantíssimo, exatamente. A Michele agregou o voto feminino, que ganhou aquela eleição também. O voto feminino ganhou aquela eleição. Ninguém iria votar para o candidato republicano naquela eleição. Ninguém. Você vai votar em John McCain? De jeito nenhum, né? Ajudou muito. Mas a maneira como eles construíram toda aquela indústria de mudança em que você pode acreditar, o livro que ele lançou falando disso, contando a história da vida dele, tudo que ele aprendeu, os traumas, blá, 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 foi muito sofisticado e deu certo. Enganou todo mundo. E isso, claro, isso foi um dos erros de nós todos, né? Foi um erro coletivo. A gente não viu que esse cara ele tinha sido escolhido a dedo, infiltrado, para cumprir um papel bastante específico. E aí acho que eu posso me aventurar, Hilde, a falar que uma das prioridades era domar o Brasil e ajudar a destruir o Brasil por dentro. E o Sunak? Fala do Sunak. Mesma coisa. Você lembra da expressão... Não, eu não vou falar porque é muito preconceituosa, porque é usado pelo preconceito americano. E aí extravasando para o preconceito inglês, o indianinho. Mas ele é o indianinho do sistema, ele é o indianinho nosso. E aí os Tories viram que depois da Liz Truss, provavelmente a mulher mais imbecil da história da Grã-Bretanha moderna, você precisa de alguém diferente. Não tem ninguém? Ah, pega aquele cara lá, que é do sistema. Você pode vender, imagina, somos uma potência multicultural, tolerante, blá, blá. E pegaram o Rich, que é patético, né? Desculpe. Mas é tão patético quanto quando Liz Truss antes e Macron atualmente. Ou seja, não é uma questão racial, não, é a mediocridade da elite como um todo. No poder. É uma conversa que eu tenho sempre com amigos acadêmicos europeus. Eles me falam... E o alemão. Os alemães me dizem, você não faz ideia da mediocridade na Alemanha. Você não tem ideia. Vocês acham que a França é ruim? Vem aqui ver os nossos políticos. E a melhor explicação veio de um amigo acadêmico alemão meu. Ele disse, olha, o desastre da educação acadêmica na Universidade Alemã dos últimos 20 anos foi tão grande que a gente vai precisar de pelo menos outros 20 ou 40 para voltar ao que a gente era
há 20, 30 anos atrás. O que explica quem? A Ana Lena 180 graus. Que é um imbecil absoluta, mas parece que o diploma é falso. Ah, é? Graduada com diploma falso. Hoje é ministra das Relações Exteriores. Você imagina? Vem cá, você sempre usou esse penteado? Não, eu tinha um cabelo longo quando eu era jovem. Louro e longo? Ele era um pouquinho mais claro por causa de praia, né? Evidentemente. E longo até aqui, até aqui. Ah, você foi um cabeludo da sua geração. Exatamente, eu era um cabeludo. Você pegou o hipismo, né? De certa forma. Sim. Meados dos anos 70, você tinha 25 anos. Não, menos. Menos? Em 71, eu tinha 16. 16 anos. E a gente Então, você pegou bem ali o Sim, a gente hipismo. tinha um mini Flower Power em São Paulo. E aí eu vim aqui para o Rio, o meu primo era mais velho, meu primo estava com 21. Rodeado das mulheres mais lindas do Rio de Janeiro. O problema é que eu olhava para elas achavam que eu era um mascote, né? Eu era jovem. E ele me levava nas festas aqui, era um espetáculo. As meninas de 21 anos na época, era um negócio inacreditável, né? Mas eu era muito mais jovem. Mas aí eu vi o Flower Power Rio. E eu comparava com o de São Paulo. São Paulo era mais fechado, né? E a gente era mais jovem. Como é que é a sua árvore genealógica? É São Paulo, antes foi o quê? Foi São Paulo nos Brasil... primeiros 20 anos da minha vida, né? Não, mas a árvore familiar, genealógica. Oh, shit. Isso é complicado porque são dois espanhóis e uma família holandesa. A família do meu pai é holandesa, basicamente. Vem desde piratas de Maurício de Nassau, e aí eles começaram a fazer um ida e volta. Chegaram lá em Pernambuco? Gostaram muito do Nordeste, tinham fazenda. O meu avô perdeu uma fazenda jogando, era um louco. Perdeu uma fazenda do tamanho, sei lá, de um estado, jogando. E a família da minha mãe era complicadíssima, porque era Loyola, jesuíta. A minha avó era descendente direta de Inácio de Loyola, ou seja, eu cresci com um pedaço da Inquisição dentro de casa. E a outra parte da família da minha mãe era León, no norte da Espanha, velha aristocracia latifundiária, basicamente. O problema foi o clash dentro de casa entre a Inquisição espanhola e o anarquismo da família do meu pai, né? O que prevaleceu em você, o seu pai? O anarquismo. Porque eu olhava para os dois e falava, esse cara aí que é o cara cool. E a minha mãe era maluca. Inquisição. Coitada. Não era culpa dela. Mas isso só entende depois, né, Hilde? Eu só entendi isso quando eu tinha 40 anos. Então dá aqui a sua despedida de quem está te assistindo nessa câmera aqui atrás. Tá. E dá o seu recado. O que você queria dizer, curto. É uma enorme... Isso é que é mais complicado. Mas um recado. É uma enorme responsabilidade. Não deixem de ler. Leiam o tempo todo. Tudo. Tudo que vocês botarem à mão. E comparem o que vocês estão lendo. Comparando com a experiência que vocês têm e com o que vocês vão lendo e aprendendo das novas leituras. Viajar também, dentro dos limites do possível, saiam da sua rotina e vão explorar um mundo desconhecido, onde vocês vão aprender, se for do caso, a partir do zero. E escutem o outro. O outro pode ser todo mundo, pode ser desde um grande acadêmico até o homeless na rua. Escutem, vejam a vida dele, escutem e aprendam da experiência dele também. Então seriam, digamos, essas 3 etapas que você, em paralelo, pode seguir e você vai ser uma pessoa íntegra e em paz consigo mesmo, fundamentalmente. Muito obrigada, querida. Eu acho que esses 3 conselhos que você deu se vestem como uma luva em mim. Obrigado. Pô, isso é super legal.